Senhor, estamos aqui mais uma vez, Senhor, em oração. Espírito de Deus, o Senhor vai operar, porque nós sabemos que o Senhor é fiel naquilo que o Senhor promete, meu Deus. Eu creio no milagre, Senhor. A bênção do Senhor é que nos enriquece a cada dia. E nós caminhamos pelos olhos da fé, sabendo que Deus está nos guardando, nos protegendo, nos prosperando, nos curando, resolvendo os nossos problemas, jogando o adversário por terra. Glória a Deus nas alturas, Senhor. Glorificado seja o teu santo nome nessa terra. Opera, Senhor, aqui nesse lugar, nesta congregação tão humilde, mas diante dos teus olhos, Senhor, esse lugar já se transformou em fogo. A presença de Deus aqui já se transformou em fogo. E esse fogo é para queimar tudo que não presta, é para queimar as obras infrutuosas das trevas, é para queimar tudo aquilo que se levanta contra a igreja do Cordeiro. Esse fogo é o fogo de Deus, é o fogo que quando Elias clamou, Deus mandou fogo sobre o altar. Oh, glória, glória. Abençoa o teu servo, Senhor, pastor Pedro. Abençoa os dirigentes, Senhor, de todas as congregações, pastor Djalma. Glória a Deus, o pastor Jorge Fernando ali no palácio. Oh, glória a Deus, aleluia. A irmã que dirige o Coelho. Oh, glória a Deus, a irmã que dirige o Jockey 1. Ó Deus poderoso, abençoa todos os dirigentes, o pastor responsável ali na congregação de Niterói, meu Deus. Ó Senhor, ajuda esse homem, abençoa, Senhor, a vida dele, a vida particular, a vida familiar, a vida financeira. Abençoa, Senhor, o teu filho, o teu servo, Senhor. Jesus, dai longa vida para o nosso irmão missionário Davi Martins de Miranda. Dai longa vida para o teu servo, Senhor. Saúde, sabedoria. Ó, meu Deus, sustenta essa igreja. Abençoa o pastor Lorival de Almeida, a cantora Débora Miranda. Ajuda, Senhor, os teus filhos. A irmã Ereni, toda a diretoria da igreja, o pastor Jerry lá no Rio de Janeiro, na rua Senador Pompeu. Abençoa todo o trabalho, Senhor, de evangelismo. Traga as multidões aqui para Jurujuba, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Livro de Juízes. Glória a Deus. Todo mundo achou Juízes? É logo depois de Josué. Agora o capítulo é o capítulo 11. Estamos aqui na igreja Deus e Amor. É depois de Josué. Estamos aqui na igreja Deus e Amor de Jurujuba. E a nossa Bíblia está aberta no livro de Juízes, capítulo 11. Glória a Deus. Capítulo 11. Glória a Deus. Capítulo 11, versículo 30. Vamos ler o que diz a palavra de Deus. Que Deus abençoe os irmãos que ajudaram, tá bom? Que Deus abençoe, que Deus multiplique 1000 vezes mais na vida de vocês, tá bom? Que Deus dê bastante prosperidade para vocês. Juízes, capítulo 11, versículo 30. Vamos ler o que diz a sacrossanta palavra de Deus. Achou?
E Jefté fez um voto ao Senhor e disse: se totalmente deres os filhos de Amon na minha mão, aquilo que saindo da porta de minha casa me sair ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor, e o oferecerei em holocausto. Assim Jefté passou aos filhos de Amon a combater contra eles. E o Senhor os deu na sua mão, e os feriu com grande mortandade, desde Aroer até chegar a Minite, 20 cidades, e até Abel-Queramim. Assim foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. Vindo, pois, Jefté a Mispa, a sua casa, eis que a sua filha lhe saiu ao encontro com adufes e com danças. E era ela só, a única, não tinha outro filho nem filha. E aconteceu que, quando a viu, rasgou as suas vestes e disse: ah, filha minha, muito me abateste, e és dentre os que me turbam, porque eu abri a minha boca ao Senhor e não tornarei atrás. E ela lhe diz: pai meu, abriste tu a tua boca ao Senhor, faze de mim como saiu da tua boca, pois o Senhor te vingou dos teus inimigos, os filhos de Amon. Levante a Bíblia. Vamos orar para Deus revelar essa palavra. Oh, glória, 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 Senhor. Revela agora, Espírito Santo. Revela esta palavra tão pura, tão fiel, tão verdadeira. Amém, Senhor. Podeis assentar, igreja. Vamos agora prestar atenção naquilo que Deus vai falar conosco. As palmas podem glorificar com alegria, com poder. Aleluia. Irmãos, essa passagem se encontra na Bíblia e se encontra no livro de Juízes. A palavra Bíblia quer dizer os livros. É por isso que nós, quando vamos meditar na palavra de Deus, nós tomamos por base, ou tomamos por orientação, o livro, o capítulo e o versículo. Mas no começo não tinha nada disso. No começo era uma coisa só. Depois que foi dividida a Bíblia em capítulos, em versículos, do jeito que a gente vê hoje, para facilitar a leitura. Amém? Muito bem. Diante disso, é importante a gente observar que o livro de Juízes, ou os eventos que são narrados no livro de Juízes, aconteceram numa época que o povo de Israel se afastou da presença de Deus. Numa época em que cada um fazia aquilo que dava na telha, usando o português coloquial, cada um fazia aquilo que achava melhor. Não havia alguém para orientar, alguém para ensinar, alguém para ler o texto dos livros sagrados que já existiam naquela época. Com certeza, naquela época já existia a lei de Moisés, já havia sido escrito o livro de Jó, não é verdade? E foi justamente numa época em que o povo se afastou de Deus. É o livro mais triste da Bíblia, é o livro de Juízes. Nota-se que Jefté, ele era a liderança, o homem que foi colocado como liderança
E os inimigos de Israel, os amonitas, eles se levantaram para atacar Israel, e a ameaça dos amonitas vinha subindo contra Israel. E Jefté, sendo um homem de fé, ele clamou a Deus, orou a Deus e fez um voto. É importante a igreja observar que o voto é uma coisa muito séria. As bênçãos maiores que nós recebemos através do voto. Mas nós não podemos brincar com isso. Nós não podemos pegar o voto simplesmente, levar para casa, deixar lá, dentro de uma gaveta, se esquecer dele. Nós não podemos fazer isso. O voto que Jefté fez foi um voto que nós podemos dizer que foi um voto sem sabedoria. Ao invés dele fazer um voto que fosse, de fácil, que a pessoa pudesse cumprir o voto, como nós fazemos o voto, é um voto de 20, um voto de 50, um voto de 100 reais, a gente se esforça, mas a gente acaba trazendo um voto de 10, é assim ou não é? Mas só que o voto que Jefté fez foi o seguinte, que se ele vencesse a batalha contra os amonitas, a primeira coisa que saísse da porta da casa dele quando ele chegasse, ele ia apresentar como holocausto. Olha aí, holocausto significa você botar fogo na oferta. Holocausto significa você queimar o sacrifício. Olha aí. E a batalha, Deus, ele deu a vitória para Jefté. E quando Jefté se aproximava da sua casa, adivinha quem saiu da porta? A primeira pessoa que saiu da porta da casa de Jefté? A sua filha, a única filha. E a filha de Jefté veio se alegrando, porque ela já sabia que Deus havia concedido a vitória para Israel. Israel havia vencido a batalha. E ela vinha dançando, tocando adufes, louvando ao Senhor, glorificando. E Jefté, quando ele contemplou a sua filha, ele entrou em depressão. Ele caiu numa tristeza. A alegria que ele sentia há momentos, antes, daquele evento, aquela alegria sumiu de Jefté e se transformou numa tristeza profunda. Ele se entristeceu profundamente. E ele abraçou a sua filha, e a sua filha se alegrando com o pai. Pai, o Senhor conseguiu vencer. Israel ficou livre dos amonitas. Glória a Deus e aleluia. Aquela alegria toda. E Jefté chorando, e a filha sem entender. Mas o que é isso, meu pai? Por que o senhor está chorando? Ah, minha filha, eu estou chorando porque eu fiz um voto. Eu votei, eu prometi a Deus que se ele me desse a vitória sobre os amonitas, a primeira coisa que viesse ao meu encontro da minha casa, eu estaria oferecendo em sacrifício. Olha só, talvez Jefté pensou que quando ele chegasse em casa, eu não sei se naquela época tinha isso, talvez o cachorrinho dele, de estimação, vinha correndo assim com o rabo abanando, aí, vem cá, cachorrinho, é você mesmo. E aí estava tudo certo. Quem está entendendo? Mas não foi isso que aconteceu. Quem saiu ao encontro de Jefté, a primeira pessoa, note bem que o voto que Jefté fez a Deus foi o seguinte, que ele disse, aquilo que saindo da porta de minha casa me saíram ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon, isso será do Senhor. Você está entendendo? Talvez fosse uma ovelha que Jefté pensou, eu vou chegar em casa,
alguém vai me presentear com uma ovelha. Então quer dizer, se alguém me presentear com uma ovelha, ao invés de comê-la, eu vou sacrificá-la, vou queimá-la e vou oferecer a Deus, e está tudo certo. Quem está entendendo? Mas não foi isso que aconteceu. Irmãos, o voto, ele é muito importante, porque foi através do voto que Jefté conseguiu vencer os amonitas. Entenda bem que os amonitas, eles eram em maior número. Os amonitas, eles eram mais fortes, eram mais poderosos, eram mais numerosos. Mas quando você tem a sua fé alicerçada em Deus, os inimigos, eles podem se multiplicar, mas eles vão caindo por terra. Um a um vai caindo por terra. Quem crê nisso, bate palma e dá glória a Deus. Os inimigos vão caindo por terra. Um a um vão caindo por terra. Para Deus tudo é possível. Mas a parte que é devida a nós precisamos cumpri-la. A Bíblia diz que é melhor não votar do que votar e não cumprir. Mas também aquela pessoa que não vota nunca, essa pessoa ela nunca sai do lugar. Se Jefté, entenda bem, se Jefté não fizesse o voto, os amonitas teriam destruído com Jefté. Ele teria morrido, ele teria sucumbido na batalha, ele teria caído por terra. Mas acontece que Jefté, ele fez um voto. E na hora de cumprir o voto, Jefté deve ter coçado a cabeça, deve ter pensado: acho que eu não vou cumprir esse voto não. A minha filha, a minha única filha, foi tão difícil fazer. Quem está entendendo, diga amém. De repente Jefté já era de uma idade avançada, né? Ou a esposa dele, e era a única filha. E Jefté havia prometido a Deus que sacrificaria, quer dizer, mataria, queimaria a sua única filha. Ele deve ter coçado a cabeça, com certeza. Mas ali a filha de Jefté disse: sim, mas pai, abriste tua boca ao Senhor? Faze de mim como saiu da tua boca, pois o Senhor te vingou dos teus inimigos, os filhos de Amon. Você está entendendo? Talvez Jefté, ele planejava não cumprir o voto. Quem está entendendo? Talvez ele deve ter pensado: olha minha filha, olha, eu fiz esse voto a Deus, mas eu não vou cumprir esse voto não. Mas a filha de Jefté, ela mesma, ela não deixou o pai quebrar aquilo que ele havia prometido, quebrar o voto que ele havia feito com Deus. E ela mesmo disse: foi o Senhor que te livrou dos seus inimigos, pai. Faça de mim conforme o Senhor prometeu a Deus. Eis-me aqui, eu estou disposta a ser colocada como holocausto na presença de Deus. Irmãos, entenda uma coisa: a Bíblia, ela não entra no detalhe, ela não deixa registrado se Jefté realmente queimou a filha. A Bíblia não fala isso. A Bíblia deixa um ponto de interrogação. Isso vai depender da maneira que você tem a visão e a ideia que você possui de Deus. Você está entendendo? Tem certas coisas que a Bíblia, ela não revela, ela deixa oculto. Ela deixa para cada um de nós, através do discernimento do Espírito Santo, imaginar o que poderia ter acontecido. A Bíblia não conta que Jefté pegou a filha dele, amarrou, colocou lá numa rocha, em cima de um forno. A Bíblia não fala nada disso.
A Bíblia fala, no livro de Gênesis, que Abraão, sim, ele colocou o seu filho Isaque ali em cima daquela tofete, em cima daquele altar, para apresentar como holocausto diante de Deus. A Bíblia fala que Abraão chegou a amarrar Isaque. A Bíblia fala que Abraão chegou a pegar o cutelo, chegou a pegar a faca para imolar, para degolar Isaque. Mas a Bíblia também fala que do céu houve o brado do anjo dizendo para Abraão não fazer tal coisa. Quem está entendendo? A Bíblia deixou registrado: Abraão, não faças mal ao menino, porque Deus, o teu Deus, ele providenciou o cordeiro. Pode glorificar. Oh, aleluia. Você está entendendo? Você está entendendo? Quando Abraão amarrou Isaque, no momento em que era o momento final, o momento decisivo, o momento em que Abraão seria o algoz do seu filho, né? Algoz, né? O carrasco do seu filho. No momento em que Abraão levantou a mão com o cutelo para ferir Isaque e para ensanguentar Isaque em cima da tofete, a voz de Deus disse para ele parar. Abraão era um homem de fé. Abraão era um homem que a Bíblia conta que Deus, ele tinha Abraão como amigo. Abraão, ele tinha intimidade com Deus. E Deus, ele se alegrava na fé pura, na fé verdadeira de Abraão. No momento final, o Deus de Abraão providenciou o sacrifício para ele. Eu não quero acrescentar nada na Bíblia, não quero colocar, né, aquilo que eu acho que tem que ser. Longe de mim fazer isso. Mas eu tenho direito de ter uma imagem de Deus, uma interpretação de Deus. E o Deus que eu conheço, o Deus que se revelou para mim, é um Deus de amor. Quem acha que Deus é um Deus de amor? Eu creio que Deus, ele deve ter substituído o sacrifício que Jefté haveria de fazer com a sua filha. Talvez a filha de Jefté fosse colocada para servir no sacerdócio. Talvez a filha de Jefté passou toda a sua vida, toda a sua existência solteira. Talvez, eu não estou dizendo que foi isso, mas eu acredito que Deus, ele jamais aceitaria alguém tirar a vida do seu semelhante para oferecer como sacrifício para ele. Você sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz: não matarás. E Deus jamais mandaria alguém fazer algo que fosse contra a palavra dele. Quem está entendendo? Jefté foi um homem que teve uma fé pura, uma fé grande. Mas como nós havíamos mencionado já no começo da liturgia, na época dos juízes, o povo andava sem rumo, cada um fazia aquilo que dava na telha. O povo de Israel não tinha um legislador, não tinha uma pessoa que pudesse orientá-los. A época dos juízes era uma época em que Israel estava constantemente em guerra. E quando a pessoa está em guerra, a pessoa ela fica constantemente em alerta. É justamente aí, irmãos, que nós devemos buscar a Deus. Porque durante todo o livro de Juízes a gente observa que terminava uma guerra e começava outra. Por quê? Porque sempre quando Deus ele
dava a bênção para o povo se afastava, o povo virava as costas para Deus. E assim é a vida do crente, que quando recebe uma bênção, ele é ingrato, ele não volta para agradecer, ele não persevera, ele fica reclamando da vida, sendo que Deus ele vai resolvendo cada problema no tempo certo, no tempo determinado. Deus ele vai resolvendo cada problema na vida do crente, mas muitas vezes o crente ele não quer esperar o tempo de Deus. Ele quer dar ordem para Deus. Ó, Deus, faz assim, 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 tá bom? Ó, tem que ser desse jeito, senão eu não trago o voto. Eu só vou trazer o voto se o senhor me der isso, aquilo outro. Foi isso que Jefté fez. Quem está entendendo? Se o Senhor me der vitória sobre os amonitas, o que aparecer na frente, quando eu chegar em casa, eu vou oferecer como sacrifício. Ele agiu errado. Ele agiu errado. Nós não podemos barganhar, nós não podemos encostar Deus na parede. A luta que Jefté passou é uma lição para nós nos dias de hoje. Que o milagre, Deus ele vai operar, mas ele vai operar da maneira dele. Quem está entendendo? Nós não podemos dar ordem para Deus. Ó, tem que fazer isso, arranca fulano de lá. Ó, Senhor, abre aquela porta ali de emprego para mim, é ali que eu quero trabalhar, é ali. Abre aquela porta para mim, que depois eu trago o voto, daqui a pouco eu trago o dízimo. Não é assim. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu beneplácito, isso é, segundo o seu propósito, segundo aquilo que Deus deseja fazer através de nós. Quem está entendendo, diga amém. O milagre não cessou. O milagre ele vai fluir nesse ano de 2015. Mas vamos aprender com essa lição que nós vimos aqui, né? No livro de Juízes, capítulo 11. Essa lição que nós aprendemos com Jefté, para a gente esperar no tempo de Deus e deixar Deus agir conforme a vontade dele. Amém, igreja? Amém. Pode bater palma para Jesus, pode glorificar. Canta comigo. Revela-te, Senhor, Jesus meu Salvador, do teu divino amor.